Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio, então, do 10 Mais podcast, né, Bruninho? Então, estamos iniciando nesse formato itinerante, digamos assim. Estamos viajando às cidades, encontrando pessoas influentes e relevantes para os assuntos que a gente vem a trazer e somar na sua vida. Então, estamos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É uma cidade que eu gosto muito, sempre de voltar até aqui. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial e a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre direito, sobre advocacia, cursos, livros, né? Então, toda essa área jurídica também. E eu quero deixar o meu amigo Bruno apresentar o nosso grande entrevistado de hoje. Tudo bem, Bruno? É uma satisfação muito importante hoje estar aqui com meu amigo Conrado Paulino da Rosa. Eu que muito tempo fiquei de vir conhecer o escritório dele e nessa oportunidade pude vir conhecer. E vou dizer para vocês que é uma das vistas mais bonitas de Porto Alegre, que eu tive o prazer de conhecer. Depois nas nossas redes sociais nós vamos postar umas fotos aí dessa vista do escritório dele. Exceto por um pequeno detalhe só, mas... Ah, sim. Até dá pra ver o Beira-Rio daqui, né? Eu e o William, pra nós não ficou muito agradável essa vista, mas a de lá, que parece o Guaíba, fica muito melhor. Toda a orla do Guaíba, né? O pessoal jogando futebol lá, então essa parte é muito bonita mesmo. Esse bate-papo de hoje, pessoal, é para aquelas pessoas que pretendem entrar na advocacia, que estão cursando direito, enfim, ou pretendem cursar direito, porque essa pessoa é uma referência no direito. Para mim, foi sempre uma referência. Na minha especialização de Direito de Família e Sucessões que eu fiz aqui na PUC, foi meu orientador, então sou muito suspeito em falar dele, mas vou apresentá-los para quem não conhece. Então, Conrado Paulino da Rosa é advogado e parecerista, pós-doutor em Direito pela UFSC, autor de 13 obras sobre Direito de Família e Sucessões, inclusive tenho muitas delas no meu escritório, professor da graduação e mestrado da Faculdade do Ministério Público do Rio Grande do Sul, coordenador da Mentoria Direito em Prática, foi presidente da Comissão Especial de Direito, Família e Sucessões da OAB Rio Grande do Sul e foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, da Seção Rio Grande do Sul. Gestões, então, 2014 2015, 2016 2017, 2017, 2019. Então estamos aqui com ele, Conrado Paulino da Rosa. É uma satisfação te receber hoje no nosso podcast, Conrado. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a ti, William, e a ti, Bruno, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre aquilo que talvez seja curiosidade de muitos, né? Porque a gente sabe que a questão das carreiras jurídicas, muitas vezes as pessoas acabam dividindo apenas na questão de carreira pública ou carreira privada e achar, inclusive, que dentro da advocacia a gente só tem um perfil de advogado ou de advogada, né? Então, é muito legal a gente poder estar fazendo essa troca, né? O Bruno falou, é muito legal a gente poder estar nesse momento aqui e esse é um dos grandes prazeres que a sala de aula traz, né? De poder a gente ter essa relação iniciada num ambiente acadêmico e levar a amizade para a vida. Então, eu fico muito feliz aqui da gente poder estar conversando e conversando com cada um e cada uma de vocês. Sabe que eu tenho uma história para contar do Conrado que para mim foi bem marcante, assim. Eu li os livros do Conrado, né? Um dos primeiros livros que eu li, eu sou ruim de título, tá? Mas é Desatando Nós, Criando Laços, se eu não me engano, que é de mediação de conflitos, né? Eu comecei na mediação de conflitos, depois fui para a advocacia. Então eu já comecei lendo os livros do Conrado e quando fui para a advocacia escolhi a família, a área familista, né? Familiarista, e aí tive também o contato com os livros do Conrado. Então eu sempre li o Conrado antes de conhecê-lo. E quando eu vim fazer a pós na PUC, acabei vendo que no hall lá dos professores que estavam lá para dar a aula na grade curricular, estava o nome Conrado Paulino da Rosa. E aí, a primeira aula com ele, eu tinha já adicionado ele, acho que no Facebook na época, enfim. E aí entrei na aula e eu era, acho que se eu não me engano, tinha de 20 e poucos alunos, tinha 2, 3 que eram de fora de Porto Alegre, o resto tudo formado na PUC, e eu ali de fora, me sentindo um pouco, né, aquele peixe fora da água, assim, né, e pensei que eu não queria falar que eu era cantor, porque eu tinha receio, né, as pessoas ali tudo bem... No interior do estado e cantor, né? Nesse meio intelectual ali, enfim, eu pensei, fiquei com vergonha de dizer, eu sou cantor sertanejo, né? O colono lá do interior. E entrei meio quietinho na aula, sentei lá no fundo, e na hora da chamada o Conrado chamou, antes de falar meu nome, ele disse assim, queria contar uma coisa pra turma, vocês sabiam que vocês têm um colega cantor? E aí me expôs, né? Mas no fim, no intervalo, eu fui conversar com ele e eu descobri que ele é um grande fã
da música sertaneja e um dos sonhos dele era ter um ônibus plotado com com a imagem dele e ser cantor também. Mas daí não deu certo, eu tive que estudar direito mesmo, né? Então... Então a gente teve essa afinidade desde o começo e por isso se tornou uma amizade. Hoje é muito bom, né, relembrar e ver que eu ganhei um amigo, além de um professor e de um orientador, e um ótimo orientador. Inclusive, Bruno, hoje, no dia da gravação, então, que é dia 5 de novembro, é o aniversário do nosso professor. Verdade, né? verdade. Aniversário, então parabéns. Não vou dizer a idade que está fazendo, né? Fique a critério de vocês imaginar quanto ele está fazendo, mas parabéns e que tenha mais sucesso ainda na tua carreira aí, Conrado. Que maravilha. Então, também quero já trazer agora de início a menção das nossas âncoras, nossos alicerces, né? Que mantém esse podcast no ar, que são os nossos patrocinadores. Nós não estamos hoje no Posto Tiaraju, que é o nosso patrocinador master, mas ele é um grande parceiro, grande apoiador e patrocinador master, né, com toda a sua infraestrutura que nos cede para a gente estar lá toda quarta-feira, sendo em reuniões ou também na transmissão do podcast. Tem a Wizard Idiomas, então se você quer aprender um idioma, então tem que ser na Wizard, né, Wizard Santo Ângelo. A Sulnet, porque a vida acontece na internet, né, Bruno? A vida acontece online. Então é o grande também responsável pela toda a execução, né, do nosso 10 Mais podcast. Temos também a Madeira de Luxo, a loja de móveis Madeira de Luxo, que visa deixar o ambiente confortável e agradável. A Madeira de Luxo tem móveis com bom acabamento, então, enfim, você que precisa mobiliar a sua casa, Madeira de Luxo é a nossa indicação, tá? Pão de alho artesanal Dom Chico. Eu e o William somos suspeitos em falar desse pão de alho porque é o melhor do mundo. Demais. É o melhor do mundo. Não existe outro melhor. Para você entender o que a gente está falando, experimente então pão de alho Dom Chico. Usadão Trucks Diesel é uma empresa que desde o embrião veio com a proposta de tornar o mercado melhor, transparente e ágil, com entrega para todo o país. Então eles trabalham especializados na venda de peças usadas para veículos a diesel em Santo Ângelo. Isso aí é um desmanche credenciado pelo Detran, né, de veículos a diesel. Bars e Nardes Pavimentações, né, uma empreiteira, né, da área da construção civil. E os apoiadores também, Márcio Stein, Marcos Espíndola, responsável pelas fotos profissionais aqui do grupo, Elton Zinitovski, que está aí atrás da câmera, né, fazendo a transmissão para nós, então muito obrigado. E também o Caricanecas, que está aqui, né, que nos presenteia, né, todos os convidados. Também mostra a sua aí, Conrado. Hoje ele teve um presentinho aí, ó. Aí, ó, personalizado. Personalizado. Então, já entrando no tema de hoje, né, Bruno? Então a gente precisa já tentar entender um breve histórico da vida pessoal, né, do Conrado e também como que ele chegou até esse em ênfase de sucesso pessoal e profissional, né? Até a gente diz, né, que quem entra em família sempre teve algum problema antes de entrar. É igual quem faz psicologia, né? Vai tratar os seus problemas. Eu, por exemplo, entrei no direito de família por uma situação familiar que aconteceu na minha infância. Depois eu tive interesse em estudar mais sobre isso e estudar essa parte do direito. Então eu queria entender do Conrado como entrou no direito, né? Essa tua a situação da tua vida aí que tu te fez ter essa escolha, porque a gente está batendo papo aqui com muitos estudantes, muitas pessoas que estão talvez entrando na faculdade, enfim, ou que já estão na faculdade e pretendem se especializar em algum assunto. Então, para entender do Conrado, que hoje é um case de sucesso, ao meu ver, né, um cara que é um professor no Brasil inteiro, livros que eu considero, assim, no direito de família, para mim, um dos tops que tem aí para quem quer essa matéria do direito de família e sucessões. Então, assim, para entender a trajetória desse escritor, desse advogado, desse professor, como é que começou lá atrás, para inspirar outras pessoas também a seguir esse modelo. Bom, eu no antigo segundo grau, né, que hoje é o ensino médio, eu tinha uma dúvida, porque eu gostava muito de história, eu sentia a vontade de ser professor, e eu tinha aquela dúvida, mas entre história e direito, era a dúvida que eu tinha naquele momento. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos como vendedor de bandeira, né? E vocês falaram aí do estádio. Eu digo que eu sou gremista não praticante, porque eu não sei nada de futebol, assim, mas comecei vendendo bandeira, né? E depois eu fiz estágio na Polícia Civil, que foi onde me despertou a questão do direito. Eu olhava aquelas operações, tudo, achava muito legal, né? E aí foi o que deu o estalo, disse, vou fazer direito. Então eu entrei no direito querendo ser delegado de polícia. E durante a faculdade, daí para pagar ali, ou tentar pagar a faculdade, não vou dizer que dava para pagar direito,
eu era atendente de telemarketing. Era aquela pessoa que tu xingava, que todo mundo xingava, né? Enfim. E depois de ser atendente de telemarketing, me surgiu uma oportunidade de trabalhar com direito de família. E foi ali que me despertou, assim. E a verdade, Bruno, é que eu vejo que o direito de família ele nos ensina a conseguir enxergar que nenhuma família é perfeita. Se tu for trazer a tua experiência, o William, eu for trazer a minha, quem está nos assistindo, todo mundo, eu costumo dizer que a família ela é perfeita nas suas imperfeições, né? Porque primeiro a gente tem sempre uma idealização do que é a família, porque nos foi introjetada uma ideia até de uma família santificada, né? Um homem, uma mulher e um filho. E a família ela é muito mais do que isso. A família ela não é um elemento biológico. Quem nos assiste pode ter tido pessoas que lhe foram importantes nas relações de cuidado que não têm um dado biológico, né? E aí a gente aprende tudo isso no dia a dia de que a família ela tem um conceito muito maior. Então foi aí que eu comecei a me apaixonar e comecei já durante a faculdade mudar totalmente meu enfoque. E no meio da faculdade, eu estava fazendo um projeto de extensão na comunidade da Restinga, aqui, que é um bairro que fica bem distante do centro de Porto Alegre, é um dos maiores bairros de Porto Alegre. E lá tinha um projeto de extensão universitária em dar oficinas de direitos humanos para alunos do EJA, do ensino de jovens e adultos. E eu sei exatamente o dia que me bateu o clique. Quando eu me vi em sala de aula, eu disse, é isso que eu quero. Assim, eu sei exatamente o dia. E aí, durante a própria faculdade, eu acabei voltando o meu currículo para poder ter condições de entrar no mestrado. Então, eu comecei a fazer iniciação científica, outros projetos de extensão. Eu nunca tinha andado de avião e durante a faculdade, eu fui selecionado, mandei um artigo para um seminário no Canadá e fui selecionado e fui apresentar no Canadá. E assim, eu não tinha nem passaporte, assim, foi um susto. Mas daí eu fui voltando o meu olhar, sabendo naquele momento que eu queria ser advogado e que eu queria ser professor. E que tu tinha que ter um passaporte. Exatamente. Que idade tinha isso? Quando eu tive o trabalho selecionado, eu deveria ter 20 anos, alguma coisa assim. Porque eu comecei a dar aula na graduação em Direito com 23 anos. Né? Então eu fui um professor muito jovem. Assim. E foi muito legal, assim. Eu fiquei um tempo antes de advogar trabalhando nas câmaras de família do tribunal aqui. E depois eu saí para a advocacia. Mas assim, eu sempre sabia que a minha vontade era essa, de conciliar esses dois mundos. E assim, olhando para trás, claro que a gente sempre tem dificuldades e hoje nesse mundo de redes sociais, onde todo mundo seleciona o que vai aparecer, né, a gente muitas vezes não imagina o quanto de sofrimento, de suor tem por trás de cada conquista, né? Então, apesar de todas as dificuldades que eu tive, se eu tivesse que escolher e fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Eu sou muito feliz com a minha rotina, né? Acho que eu trabalho até demais, mas eu não fico triste com isso. Eu trabalho muito e trabalho feliz. Bacana. Tem aquele ditado, né, que quem corre por gosto não cansa, né? Meu pai sempre dizia isso, então se tu fizer o que tu gosta, seguir o teu propósito, tu vai fazer com gosto aquilo de determinação. Claro que tem que existir também o equilíbrio, né, da nossa vida em todos os sentidos, né? E assim, pessoalmente falando, Conrado, assim, quais são teus hábitos que tu cultiva, o que tu mais gosta de fazer em horário de lazer, assim, porque também faz parte da nossa personalidade isso, né? Contribui para o nosso trabalho. O que tu mais gosta de fazer nos horários livres? Eu leio bastante, né? Tanto que e eu descobri hoje, falando com a minha esposa, algo que eu nem sabia, que eu sou metódico. Eu nem sabia que eu era metódico. Daí ela falou, mas pensa bem, tu tem uma ordem, porque eu leio 3 jornais todo dia de manhã. Se tu tem até uma ordem de jornal que tu lê, tu tem, quando tu tá escrevendo o livro, tu tem. E na verdade, assim, eu gosto muito de ler. Eu viajo muito, né? Eu tenho uma rotina. Eu concentro as minhas atividades em Porto Alegre de segunda a quinta, quer de escritório, quer de magistério. Mas normalmente de quinta a sábado ou de quinta a domingo eu viajo. Eu procuro pelo menos um final de semana por mês não viajar. Mas a minha rotina é viajando. E então quando eu estou em Porto Alegre, eu gosto muito de cozinhar. Eu amo cozinhar. Então para mim é muito terapêutico, assim. Tanto que no momento do confinamento,
a minha esposa sabia que quando eu estava no meu limite de trabalho, quando já estava ouvindo panela batendo, porque eu estava na cozinha. Então, eu gosto muito de cozinhar. Eu comecei a adotar o hábito do esporte, porque imagino como todo mundo, na pandemia eu ganhei bastante peso, daí eu fui tentar recuperar. Então, hoje, de pelo menos 4 vezes por semana, eu faço atividade física e num horário meio maluco, eu faço às 6 da manhã, algo que, assim, se eu ouvisse alguém um tempo atrás dizendo isso, eu disse, me identifico bastante. Jura? Eu vou ter que nascer de novo para passar por isso. E hoje já se tornou um hábito, então, assim, é o que eu procuro fazer. Então, é a questão... Eu tenho a prática de esportes, mas eu gosto muito de receber as pessoas na minha casa, de fazer churrasco, enfim. Então, para mim, isso é um dos maiores patrimônios que a gente tem, né? A questão de poder... Hoje? Tem compromisso. Ele gosta de receber para fazer churrasco. Vamos lá, com certeza. Mas sabe, Conrado, que essa questão da atividade física, principalmente de manhã cedo, né, logo no despertar do dia, é algo que eu gosto bastante também, me identifico e ouço todo dia, né? Tu é maluco, o que tu vai fazer às 6 horas da manhã? Por que não vai às 9? Por que não vai às 6 da tarde, né? Tem toda uma explicação, né, também. A gente acorda, mas é claro que depende do organismo de cada um, né? Tem que respeitar isso também. Mas de acordar, de fazer atividade física e despertar e tornar o teu dia mais produtivo, né, mais desperto, é algo que eu dou valor para isso, né? E me sinto bem assim, né? Assim como tu imagina. E tem explicação neurológica, né? Depois o pessoal até pode pesquisar de elementos neurológicos de que quem faz atividade de manhã, a atividade cerebral, ela é mais intensa, né? Ou seja, então, eu sei também, certamente quem está assistindo, não, eu jamais vou conseguir... Eu sei, eu também dizia isso, né? Mas tem uma explicação também para a questão não só da saúde física, mas da saúde mental também. Acho que seria interessante voltar um pouco no contexto do direito para as pessoas que estão assistindo, que estão nessa área, nessa caminhada, né? Para entender do Conrado, porque teve algum momento que... acredito que, então, pelo que eu entendia, dar aulas, né? Foi uma questão bem sem querer, aconteceu, e tu teve um sentimento daquilo ali que te despertou para essa carreira de ser professor, né? Com que idade isso aconteceu? Quando a primeira experiência de falar em público. Foi 20 anos. Na verdade, assim, falar em público não foi novidade para mim, porque eu passei a minha juventude em movimento na igreja, no ONDO e no CLJ. Então lá, desde piá, assim, 11, 10 anos, eu já coordenava cursos, já dava palestra. Então, ali a igreja foi esses movimentos da Igreja Católica, para mim, foram muito importantes. Quer para formação pessoal, quer para as relações de amizade. E, assim, eu nunca tive problema de falar em público, porque lá eu já tive esse treinamento, assim. Então, foi durante a faculdade que bateu o clique, realmente, do magistério em si. Mas essa experiência de falar em público, então... no colégio também era movimento estudantil, essas coisas assim também. Então, a questão do falar em público, para mim, nunca foi nenhum problema. E também acho que todo estudante de direito tem algum momento que fica na dúvida, né, de advogado, de fazer o concurso público. Hoje, o concurso público, né, tu dá aula, né, para concursos também, né? Depois nós vamos falar disso, do teu curso, do Direito em Prática em si. Mas para entender como é que foi a decisão do Conrado. Porque o Conrado entrou pensando em ser delegado, em fazer um concurso público. Em que momento teve esse desvio de caráter de virar um advogado, de se tornar um advogado? Eu brinco que depois que eu estava na faculdade, que eu chorei assistindo a primeira versão do Rei Leão, eu não podia mais ser delegado, né? Então, mas quando ali eu comecei a conhecer o direito de família, foi o momento que eu vi que o direito penal não fazia sentido. E também a minha experiência de ter exercido cargo em comissão no tribunal foi o momento que eu vi que eu não gostaria do serviço público, né? Então ali, para mim, foi a virada de chave. Eu disse, eu não quero isso para mim, né? Porque eu gosto da minha vida realmente de uma forma muito dinâmica, né? Eu gosto dessa sensação... Claro, e é muito de vocação, né? Tem gente que não gostaria de começar o mês zerado, né? E o advogado, ele sempre começa. Tu nunca sabe como é que vai ser o outro mês. Mas eu acho que é muito a questão de tu saber onde é que tu quer chegar, o que vai te fazer bem, né? E ver realmente aquilo que te brilha os olhos. Eu sempre digo para os alunos da graduação o seguinte, que a gente, principalmente quem está na faculdade, a grana está curta, a gente chega num restaurante, a gente pega o cardápio, a gente olha a primeira coluna da direita,
para depois ver a coluna da esquerda, né? Ver primeiro o preço para depois ver o que pode comer. E eu digo sempre que a questão da escolha de carreira não pode ser pela coluna da direita. Porque às vezes tem pessoas que vão lá escolher porque tem um subsídio maior ou porque acha que vai trazer bons honorários. E se tu não gostar verdadeiramente daquilo, tu não vai alcançar. Ou tu até pode ter um bom subsídio, mas tu vai gastar muito mais do que tu tem porque tu não é feliz, né? A gente passa hoje mais tempo trabalhando do que as pessoas que a gente ama. Então, a nossa escolha profissional tem que ser uma escolha com brilho no olho, com tesão, com vontade. Então, realmente, ali eu vejo que foi essa escolha que eu fiz. Foi de ter essa rotina numa vida na advocacia e no magistério. Que é o que fez mais sentido para ti, né? E só deixando claro que também a gente fala que se a pessoa tem a vocação para direito civil, criminal, trabalhista, que ela siga essa vocação dela, né? Que é muito particular. Que não seja por uma vontade dos pais, por uma vontade de um amigo, por aparência, né? Por questão financeira também, como o senhor falou. Bom, no começo, né, Bruno, a gente falou sobre os livros, né? São 13 livros que escreveu até hoje. E claro que não tem como falar sobre todos aqui, né? É pouquíssimo tempo, mas eu queria fazer uma pergunta assim bem particular. Dos 13, qual deles foi o que mais te tocou, te instigou, sabe? Te trouxe uma satisfação? Acho que todos têm esse sentido, né? Mas tem um especificamente que tem um pouquinho a mais, que teve um carinho, o que tu sentiu assim, em relação? Tem um deles que tu possa dizer, esse é muito especial? Eu acho que o que deu realmente a virada de chave na minha carreira foi o Direito de Família Contemporâneo, que é um livro que ele está indo para a 10ª edição. Então, porque o momento que eu escrevi Direito de Família Contemporâneo... Eu acho que eu parei na 7ª. Não chegou no interior ainda a 8ª e a 9ª. É que depois de já estar em sala de aula há alguns anos, eu vi que aquilo que eu tinha de material preparado para as minhas aulas já era o suficiente e que eu poderia me alçar a propor um livro mais completo, né? Então, eu vejo que ali ele foi uma virada de chave assim, na minha carreira, tanto que as primeiras edições venderam super rápido, então, e é um livro que hoje circula muito bem, então acho que de todos eles, legal, ele é o mais significativo. E tu tem ele aqui pelo escritório para mostrar pra gente? Tem, esse aqui. E aí eu queria perguntar também onde que compra, né? Que talvez a gente pode até fazer uma propaganda aqui ajudando, né? O pessoal pode entrar ali no meu Instagram, que é Conrado_Paulino, ali tem o link ali na bio, e o pessoal pode dar uma olhada em todos os trabalhos aí disponíveis. Maravilha. Falando um pouco sobre o empreender na advocacia, que eu acho que é o grande tema hoje, chave do nosso episódio. Hoje muito se fala do empreendedorismo em todos os setores da nossa vida, né? Mas para o pessoal, né, que está na área jurídica, na área do direito, enfim, muito também a gente fala mais com o nosso público do interior, então para entender, muitos acreditam que tem uma diferença muito grande dos escritórios aqui de Porto Alegre para um escritório do interior, essa questão do empreender juridicamente. Para o Conrado, como é que foi essa guinada na vida do empreender juridicamente, ter um escritório, gerir isso? Tu também fala muito nas redes sociais, tem conteúdo. Então, eu te vejo como um empreendedor jurídico. Então, para passar para as pessoas a tua visão sobre o empreender juridicamente também, essa visão daqui da capital, do interior, como tu vê essa situação acontecer? Tem uma pessoa que eu admiro muito no direito, que foi desembargador aqui do tribunal, que é o José Carlos Teixeira Jorges. Ele foi o primeiro julgador no Brasil a reconhecer direitos aos casais do mesmo sexo. É um cara à frente do tempo dele. Ele é natural de Bagé e ele era advogado, entrou pelo 5º Constitucional no tribunal, se aposentou, hoje ele é advogado também. E o Juca, ele usa uma frase muito legal falando de como é que era a advocacia no interior antigamente, né? Ela dizia assim que a advocacia no interior era o advogado ter uma boa biblioteca, ainda que não lida, e ter um bom carro, ainda que não pago, né? Então, assim... e a questão toda é que a advocacia mudou, né? Primeiro porque antigamente você ter um bom escritório era um requisito, né? Então, às vezes, as pessoas investiam já num primeiro momento em ter um bom escritório para conseguir impressionar o cliente, para ter um local de atendimento. A verdade é que o momento pandêmico mudou essa situação. Hoje a gente tem muito a questão do atendimento online,
mas também uma formação de consciência que eu sempre recomendo para os meus alunos e alunas que estão começando na advocacia, de que ter o próprio escritório é um investimento que deve ficar para um outro momento de carreira. Porque você ter uma estrutura física e fixa é algo que te dá um custo operacional mensal muito alto. E aí eu vejo que é melhor que esse aluno, esse advogado, essa advogada tenha um fluxo de clientela em primeiro plano, para depois se preocupar com isso. Porque hoje você tem espaços compartilhados de atendimento, você pode fazer parcerias. Então, eu vejo que mudou toda a questão de como começar na questão da advocacia. Eu vejo que é essencial que as pessoas entendam que não é simplesmente eu botar um computador em uma sala e as coisas vão acontecer. Tu tem que ter uma estratégia de captação. O digital, como tu falou, Bruno, facilita, mas também tem que cuidar para que isso seja utilizado eticamente. Porque eu entendo que, às vezes, tem algumas iniciativas que o algoritmo vai ajudar a te dar melhor alcance. Mas daí tu tem que ver se esse alcance não vai acabar te trazendo um prejuízo de imagem. Porque eu vejo que as pessoas, muitas vezes, na onda de alguma situação que está bombando no Reels, acaba fazendo ali algo que eticamente é questionável. Né? Assim, eu fico sempre pensando em que tipo de profissional eu gostaria de contratar se eu tivesse num momento delicado. Eu não gostaria de contratar algum profissional que eu vejo que se submete a situações constrangedoras para aumentar o número de seguidores. Então, eu vejo que a gente precisa ter esse freio, né? Então, assim, nem tudo aquilo que é lucrativo em questão de curtidas e visibilidade é o que tu vai querer para a imagem que tu vai deixar para o teu cliente. Então, eu vejo que é isso que a gente precisa tomar cuidado. E nós temos um problema muito grande, né? Não sei se o William ia falar disso agora, mas que a gente já tinha comentado com ele, porque ele não é da área do direito, né? Ele se formou em administração. Mas nós no direito temos um grande problema que eu vejo, assim, né? Que é o código de ética em questão da propaganda, né? Nós, advogados, temos um problema muito grande com marketing digital. Né? Principalmente digital agora pela situação do digital, mas o marketing em si, como um todo, também teve muitas restrições no código de ética, né? No estatuto, enfim. Então, como hoje eu vejo um advogado muito digital, né? Tu tá sempre ali nas redes, promovendo teus conteúdos, e eu acompanho muito, eu acho que quem é do direito de família acompanha bastante o Conrado, porque traz vários conteúdos que, tanto para o advogado ou como para os clientes do Conrado, é muito interessante ficar sabendo dos conteúdos, das novidades. Eu vi que eu acho que essa semana tu tinha postado de uma novidade, de uma decisão, enfim. Mas o nosso marketing ele é limitado à captação de cliente. A gente não pode captar com o nosso marketing. Como hoje o Conrado, digamos que dribla essa situação ou lida com essa situação, como tu vê isso para ajudar os outros profissionais também a fazer um marketing digital sem infringir uma regra do nosso estatuto, do nosso código de ética, nessa questão da captação, né? O conteúdo para captar clientes. Né? Ali tu tem que usar essa ferramenta com um conteúdo informativo, ou seja, você comentar decisões, comentar assuntos, está dentro do permitido. O advogado e a advogada não pode usar a sua rede para dizer sobre ganho de causa. Mais uma causa ganha. Olha aqui a satisfação do cliente. Isso o nosso estatuto veda. Né? Bastante, né? E eu vejo, eu sou leigo na área do direito, né? E vejo bastante isso. Mais um, sei lá, não vou dar exemplos, né? Porque talvez alguém possa se identificar, né? E não é essa questão que a gente vai trazer, né? Mas acontece bastante isso, né? Outro ponto que eu ia falar em relação da influência. Porque a gente até debate bastante entre nós, nos outros episódios a gente falou sobre isso também, sobre ser influente ou ser influencer, que é essa denominação agora de ter um perfil com muitos seguidores, né? Será que ter seguidores a todo custo é realmente o que eu busco? Será que eu preciso buscar seguidores para poder influenciar? Ou eu começo influenciando em algum assunto, tendo relevância, né? Para depois os seguidores ser a consequência. Então talvez essa balança esteja um pouco invertida, né? Então nesse sentido também acho que se encaixa essa colocação que tu fez, né? Porque talvez por essa situação desse topa tudo por curtidas, as pessoas acabam produzindo um conteúdo que às vezes foge do bom senso.
E aí a gente precisa tomar esse cuidado, porque se você é um profissional de uma outra área do conhecimento, um artista, por exemplo, ele pode fazer qualquer tipo de conteúdo que tá tudo bem, ele vai alcançar a partir do resultado do trabalho dele. Agora, a gente que lida com estatuto ético, que lida com vidas, né? Eu fico sempre pensando, porque o conteúdo que eu faço ali, ele é para os meus alunos também, mas certamente os clientes também acessam isso, né? A gente não tem controle a respeito disso. Então eu fico muito preocupado em ver, olha, como é que o cliente ele vai perceber isso, né? Como é que ele vai sentir. Mas eu vejo que tu tem toda a razão, ele. Eu acho que a questão do influenciar pessoas vai muito além do conteúdo que eu produzo nas redes sociais. Porque não adianta a pessoa querer criar um personagem, uma personagem na rede social e ser um escroto na vida real, Exatamente. Não tratar bem as pessoas ou ter uma prática incoerente. O que eu procuro diariamente é manter a coerência em todos os aspectos. Porque eu, falando com vocês, tenho que ter as mesmas opiniões e as atitudes quando eu estou aqui nessa mesma sala atendendo os meus clientes, ou quando eu estou no tribunal, ou quando eu estou em sala de aula, na graduação, no mestrado. Ou quando tá recebendo os amigos em casa no teu churrasco, por exemplo. Que Exatamente. A pessoa é uma só, né? Como a gente falou antes. Né? Exatamente. Claro que nem todo mundo tem essa visão, mas eu tenho uma preocupação frequente na nossa realidade aqui no escritório, de eu deixar de mandar proposta de atuação. Como assim? As pessoas pensam que eu vou procurar um escritório e o advogado sempre vai advogar para mim. Não, eu escolho o cliente. Por quê? Eu não posso assumir uma causa num sentido contrário do que eu defendo nos meus livros. Então eu tenho que manter a coerência. Tem muitos autores, muitas autoras que não são assim. Tem gente que diz, não, uma coisa sou eu escrevendo, outra coisa sou eu advogando. Não. Então eu prefiro não pegar aquela causa, né? Ou seja, mas então tu está abrindo mão de dinheiro. Estou abrindo mão. Por quê? Porque eu preciso manter a coerência em todos os aspectos. Mas daí é uma opção que eu faço profissional e pessoal. Mas tu abre mão de certa forma, né? Mas muitas outras pessoas vão se conectar com essa tua verdade e vão se tornar teus clientes por causa disso, né? Então, eu acho que o impacto esse de tu abrir mão de fazer coisas vulgares, enfim, tipos de coisas, né? Que não são convenientes à área, no começo pode ser um pouco mais... sei lá como é que eu posso dizer, mais dolorido talvez, porque tu perde cliente, então tem aquele processo também de se manter mensalmente, né? Mas que ao longo do prazo isso compensa, porque as pessoas vão se identificar com uma verdade, né? Dói, né? E até muitas vezes as pessoas, claro, vai ter gente que vai ficar chateada, mas eu consultei, ele não mandou proposta. Acontece. Sim. Assim como tem muito colega advogado que me acha maluco por fazer isso, né? Mas eu prefiro pagar pro maluco do que antiético. Eu tenho uma dúvida pessoal minha, Conrado. Porque a gente nunca... Acho que não entramos nesse assunto, né? Quando a gente troca ideia no WhatsApp, enfim, por telefone. Da tua história com a mediação, né? Porque eu conheci Conrado Paulino da Rosa pelo livro de mediação, que eu te comentei. E eu sou um adorador ainda sou um guerreiro que acredita na mediação de conflitos. E ainda sou mediador judicial lá, fazem 7 anos que eu estou fazendo mediação para o Tribunal de Justiça, né, lá na comarca de Santo Ângelo agora. E queria entender como é que foi o Conrado na mediação, como é que tu entrou nesse tema, nessa área, falando sobre ele, escrevendo livro, chegou a trabalhar nessa área, como hoje o Conrado vê a mediação acontecendo, porque temos muitos seguidores da mediação de conflitos através do meu perfil, né, que são meus colegas, amigos, enfim, que trabalham com mediação, para eles te ouvir um pouco também, que é uma pessoa que já estava estudando mediação e falando de mediação antes dela entrar em vigor no Código Civil, né, no Código de Processo Civil. Eu procuro sempre retribuir o meio que me possibilitou alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês do quanto a comunidade da Restinga foi importante para esse estalo profissional. E eu depois, eu me tornei professor da faculdade onde eu me formei e eu criei um projeto de mediação lá na Restinga, que eu fiquei por 3 anos trabalhando lá na Restinga. Eu me sentia com essa dívida com a comunidade da Restinga. E a questão da mediação, durante a minha graduação em Direito, eu conheci um assistente social que era do Judiciário, que é o Rosmary Sivold, que faleceu já faz 12 anos. E eu fiz a minha formação em mediação em 2005. E daí foi que me bateu também essa vontade de estudar, tanto que
Quando eu fiz mestrado, eu pesquisei sobre isso. Eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, mas eu defendi na Itália, porque na época a Itália já estava muito mais avançada do que o Brasil sobre isso. E cheguei a atuar como mediador. Hoje eu não atuo mais, por uma opção profissional. Continuo acreditando na mediação. Aqui no escritório a gente sempre tenta essa metodologia, mas encaminha para uma mediadora privada. E eu vejo que a mediação ela tem muito a contribuir, mas ela precisa de mais valorização, né? A gente tem um problema hoje na mediação no espaço judicial, que é a remuneração muito baixa para o mediador, que muitas vezes faz com que a gente não tenha a qualidade que nós precisaríamos ter desse mediador judicial. Então, até porque, como a gente lida com sentimentos, porque quem está com um processo na vara de família ou na vara de sucessões tem uma questão sentimental. Então, eu vejo que a mediação ela é um melhor dos instrumentos, mas a gente precisa de profissionais capacitados para que isso aconteça. Então, foi aí que veio a questão foi a partir do serviço social que veio a minha formação inicial em mediação. E como eu senti essa dívida, quando eu fui fazer meu doutorado, eu não fiz no direito, eu sou doutor em serviço social, porque daí eu sentia que eu tinha necessidade de retribuir, de agradecer ao serviço social por aquele diferencial que me trouxe na carreira no início. Que massa. Lembra, Bruno, do episódio com o Elias da Lauba, com o Dário, né, com o Voese, que a gente falou sobre as feiras, né, Fenamilhos e Fena Soja, Santo Ângelo e Santa Rosa. E especialmente o Elias da Lauba, ele fala muito sobre o voluntariado e sobre tu valorizar a tua comunidade, né? Voluntariado nada mais é do que tu prestar um serviço para aquela comunidade que te gerou, te criou, te formou, né? Gratidão pelo ambiente que tu que lapidou o teu caráter, né? E isso que tu fala é muito bonito, é muito louvável isso de voltar na comunidade, na Restinga e prestar um serviço de uma forma, né, que tu não teria por que fazer isso, né? Não teria por que tu ir lá. Então, eu acho que todas as pessoas que têm um sucesso na sua carreira, eu acho que tem algo em comum, que é isso, que é buscar valorizar as pessoas, valorizar a tua família, valorizar o ambiente que te lapidou. Eu acho muito legal isso, muito bacana, né, Bruno? E o Conrado tem muito disso, né? Uma pessoa de um coração gigante, como a gente disse, e as aulas dele sempre super engraçadas. Ele é um cara bem humorado e pra cima, então a energia dele é muito boa, contagia. Então, até cercando todo o assunto aqui que a gente falou dos influencers, de influenciar, dessa gratidão, enfim, tomando conta agora de todo esse conteúdo, dá pra ver, né, por que ele é assim, por que ele teve esse sucesso, né, na carreira jurídica dele. Enfim, acho que é muito importante a gente ter essa gratidão, gostar do que faz, né, e acho que essa é a grande dúvida de todo mundo, né, fazer o que gosta ou fazer algo estrategicamente para ter mais ganhos financeiros, enfim, né. Então, acho que a gente está aqui com alguém que pode falar muito sobre isso, né? Do fazer o que gosta, de retribuir, né? Enfim, achei muito, muito bacana ouvir isso de ti, né? E tu, Conrado, o que tu diz para essas pessoas? Fazer o que gosta, ser estratégico, o que para ti valeu mais a pena, o que para ti teve mais retorno nisso, né? O que a gente sempre na vida tem que pensar onde é que a gente quer chegar, né? Por mais que a gente saiba que o caminho ele é difícil, é que uma das situações que me preocupa hoje, Bruno William, é essa questão do imediatismo, né? As pessoas acreditam que vai ser rápido, que ela vai se tornar CEO com 25 anos, como assim? Eu não estou milionário. Tanto que hoje a internet vende fórmulas de sucesso por parte de pessoas que são fracassadas, né? Assim, eu lia na semana passada, e eu não vou citar aqui nomes, de várias pessoas que vendem metodologias de sucesso na internet, vendem muito bem. Isto, olha o histórico, faliu tal empresa, ali não sei o que, tá acontecendo tal coisa na vida dela. Então, assim, não tem uma receita mágica, né? Agora, o que eu vejo as coisas demoram para acontecer, não é do dia para a noite. Ninguém fica rico licitamente do dia para a noite também, né? Então, o que eu sempre procuro indicar, e para quem está nos assistindo fica também essa dica, se tu faz as escolhas certas, né, dentro da ética e sabendo o que tu quer, onde é que tu quer chegar, vai ter sacrifício, vai, né? Porque, afinal de contas, para que tu consiga ter sucesso, tu vai precisar investir financeiramente e também a questão temporal em momentos de estudo, em
te deslocar, né? Assim como a gente se conheceu, tu fazendo pós em Porto Alegre, tu não morava em Porto Alegre, ou seja, Precisa abrir mão de uma série de fatores, né, para te poder chegar nesse... Eu sempre falo que é a lógica da agachadinha, que a gente, para dar um salto maior, a gente tem que dar uma agachadinha, ou seja, só que as pessoas, elas não querem dar agachadinha, as pessoas só querem dar o salto. Então, assim, todas as escolhas profissionais que eu fiz na vida foram de sacrifício. Quando Sim. eu fiz mestrado, quando eu fiz doutorado, eu fiz meu pós-doutorado em Santa Catarina, eu ia e voltava, ia de manhã, voltava de noite, fiz isso por mais de um semestre, com toda a minha vida profissional já em andamento. Mas, veja, e daí vamos dizer assim, ó, o que tu quer fazer pós-doutorado? Eu gosto de estudar, né? Então, assim, mas tudo tem sacrifício. Ou seja, o que a gente precisa entender é que a gente alcançar as nossas metas vai depender de disciplina, né? E que a gente vai ter que fazer as renúncias e que a gente tem que saber conciliar as questões pessoais, as questões familiares. Mas eu vejo que o principal é que cada um de nós saiba onde é que quer chegar e... eu ainda não sei. Bom, eu acho que uma situação que a gente também precisa valorizar no Brasil é a saúde mental. A gente não tem uma consciência de que eu preciso de um agir terapêutico e que... Gente, olha, para mim terapia tinha que vir na água encanada, né? Assim, Com certeza. As pessoas ainda falam mal de quem faz terapia. Eu falo mal de quem não faz terapia, ou seja, todo mundo tinha que fazer terapia. Então, eu vejo que é isso que a gente tem que entender. Se quem ainda não sabe onde é que quer chegar, que procure ajuda para tentar... A Fábio que defende bastante isso, né, Bruno? Que é uma das integrantes do grupo. É. E ela fala, pessoal, tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia. E eu acho que traduz isso que tu falou, né? Muito interessante. Sobre a questão dos cursos. Eu ia perguntar uma coisa antes dele. Quantas instituições tu tá dando aula hoje? Tu sabe precisar pra gente, assim? Porque tu dá, além das EAD, tu dá as presenciais, enfim, como é que tá hoje? Quantas instituições o Conrado dá aula? Eu sou professor da graduação e do mestrado da Faculdade do Ministério Público, onde lá eu coordeno também uma pós-presencial EAD em Direito de Família e Sucessões. Hoje a FMP é a melhor faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, né? A gente tem... Sou aluno, inclusive, de pós-graduação. A gente tem todo o selo OAB Recomenda, conceito máximo no MEC, enfim. Então, assim, eu fico muito feliz de ser professor da FMP, porque é uma instituição de extrema qualidade. Mas eu dou aula em todo o Brasil, né? Eu tenho um curso em São Paulo que se chama Meu Curso, que lá eu dou aula também para a OAB e concurso. Mas de pós-graduação, eu dou aula em todas as regiões do país, assim. Então, assim, dou Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso. Bom, aí é o Brasil todo que eu viajo. E eu tenho um projeto que chama Direito em Prática, que é uma mentoria. A gente tem uma mentoria online, que é voltada justamente para capacitar quem quer se especializar em família e sucessões. E a gente também tem cursos presenciais, que a gente viaja todo o país, né? Eu ministro junto com o Cristiano Chaves de Farias. O Cristiano é promotor de justiça no estado da Bahia. E é muito legal que a gente juntou, né, a experiência dele enquanto promotor de justiça, que entrou com 23 anos de idade. Hoje o Cristiano já tem 30 anos de Ministério Público. E eu, enquanto advogado. Então a gente roda o Brasil inteiro. Para 2023... a gente já está com toda a agenda fechada. 2023 a gente vai para Rio, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, Santa Catarina, São Paulo. Estou esquecendo o estado aí, mas a gente tem toda a agenda já fechada para 2023. Tu vê que é uma correria, né, Bruno? Eu achei que a minha vida era corrida. Até sobre essa correria que eu ia questionar. Se não fosse o online, se não fosse o EAD hoje, Conrado, né? Acho que é essa indagação, porque isso te possibilita chegar nas pessoas, isso te possibilita muita coisa, fazer teus cursos, enfim. Se fosse tudo presencial, tu não tinha condições, acho que acredito, de fazer nem 50% do que tu faz hoje. Então a importância disso, eu acho, né, William? Sim. Do profissional online hoje, né? De estar ligado às redes, de ter essa possibilidade das pós-graduações. Eu fiz uma presencial na PUC, fiz mais duas EAD, né? Então essa diferença, dessa importância, acho que é bom explanar sobre isso. Tu sabe que tem uma coisa, Bruno, que na escolha da faculdade as pessoas vão mais ou menos pelas suas habilidades, né? Ou se eu tenho mais um poder de negociação, digamos assim, persuasão ao público, eu vou para a área de administração, contas, enfim.
Em outro sentido, né, as pessoas que vão para o direito. Então, pelo que você está falando, eu consigo entender os dois lados, né? Tu tem essa área jurídica de direito formal, né? E tem o processo também de vendas dos cursos, né? Processo de negociação, de agenda. Quem que organiza toda essa a tua agenda no sentido da venda dos cursos, a gestão, por exemplo, das plataformas dos cursos online? Como é que tu lida com isso? Como é que tu torna o direito de uma forma mais empreendedora, assim? Como que tu faz isso? É que assim, eu sou multitarefas, né? Então, porque fora isso eu organizo 2 congressos por ano, né? Tem um congresso que eu organizo em Gramado, que já tem data para 2023, que vai ser 26 e 27 de maio, que é um congresso com 1.200 pessoas. E daí fora esse, a gente sempre faz um congresso itinerante, que esse ano agora de 2022 vai ser em Pelotas. Mas, então, a questão de organizar, daí foi a descoberta que eu fiz hoje, que eu sou metódico, né? Então, assim, eu trabalho muito com checklist e eu sei delegar muito bem, eu sei cobrar muito bem. Então, eu tenho uma equipe no meu escritório, né? E que a parte de gestão, quem faz é minha sócia, né, do escritório, mas toda a questão intelectual eu estou inteiramente absorvido e atendimento ao cliente. Dentro do direito em prática eu tenho uma equipe também, mas que eu tenho a minha esposa, ela é a gestora do direito em prática, mas eu tenho ali também uma equipe que me ajuda nesse sentido. E fora isso, nos congressos, que é pelo IBDFAN, que o Bruno até falou, fui presidente por 3 gestões, tem uma equipe também, mas eu sou o coordenador, então assim, eu todo dia eu fico vendo, faço um plano, dizendo um checklist de quais são as urgências e ali eu vou resolvendo. E eu gosto muito disso, né? Onde eu tô resolvendo uma coisa. Rotina de aeroporto, eu tô trabalhando, então assim, eu tenho uma rotina de trabalho muito grande. Eu trabalho pelo menos umas 14 a 15 horas por dia, né? Então, mas eu amo o que eu faço, porque também tem o momento das escritas dos livros e que também eu tenho turnos que eu dedico para escrever. Então eu tenho sempre a minha agenda muito bem determinada e eu sou muito disciplinado. Então é assim que eu consigo. Até aconteceu no grupo dos 10 mais do WhatsApp ali, o pessoal comentando, porque eu acabei falando da tua idade pro pessoal quando foi fazer o aniversário, né? Não, ele tá fazendo, vou até comentar, ele tá fazendo 38 anos, não sei se é um segredo, tipo a Glória Maria do Fantástico, não, se é um segredo ou não, a idade. Se tu botar no Google, tem Conrado Paulino da Rosa, livros, daí lá tem idade, ou seja, é uma questão que as pessoas pesquisam bastante no Google. Por incrível que pareça. Por quê, né? Porque ele chegou nesse ponto da vida, né? Com essa situação de estar fazendo tudo o que ele faz, né? do sucesso que ele fez na carreira jurídica dele. E tem 38 anos, né, William? Então é um prodígio, né? Dá para se dizer assim. Então, como tu vê, Conrado, chegar 38 anos, né? Não sei se, digamos assim, acho que a gente nunca pensa em chegar no ápice, né? A gente quer sempre mais, né? Então, como tu vê isso, a tua trajetória prodígio, né? Assim, começou cedo, tudo, como tu disseste, contando tua história para nós. E hoje, com 38 anos, carregando tudo isso nas costas aí, toda essa... Porque cada conquista tua é uma responsabilidade que tu tem, né? Tu entrou numa instituição, tu tem uma responsabilidade com aquela instituição. Um aluno ingressou no teu curso, tem uma responsabilidade sobre esse aluno. Então, tu é um cara cheio de responsabilidades com 38 anos, né? Com um escritório para gerenciar também e um escritório de sucesso. Então, enfim, como tu vê essa questão da idade, fazendo tudo que tu faz, para algumas pessoas que também, que nem tu disse, buscar, com 30 anos eu queria já estar milionário, quero estar rico, quero estar... Enfim, e essa idade às vezes não é muito cedo para uma escolha. Como tu vê essa questão da idade para a escolha, para as responsabilidades que tu tem, enfim, como tu sente isso? Eu no começo eu escondi um pouco a idade, né? Porque as pessoas... Só esqueci.
no grupo do WhatsApp que eu tava contando, né? Porque o pessoal, quando eu falei que tu tinha 38, eles falaram, não, mas eu imaginei que ele tinha 70, pelo que tu contou do currículo dele. Não tem 70, tem 38. Tu sabe, uma vez porque eu dou muita aula para magistrados, né? Alguns tribunais me contratam para dar aula para os magistrados. Aqui no estado eu sou professor da Escola da Magistratura, aqui na área de família e sucessões, mas aconteceu isso aí que tu falou quando eu fui o Tribunal de Justiça do Acre me contratou para dar aula para todos os juízes de direito. E no que eu desci do carro do tribunal, o presidente do tribunal não foi me cumprimentar. Porque ele disse, não, mas o professor não vem. Ele disse, olha, eu acho que eu sou o único. Porque eu ouvi ele falando, eu acho que eu sou o único que está contratado para esse final de semana. Ele, desculpa, eu imaginei que tu fosse um senhor. Eu disse, eu sei, muita gente pensa. Então acontece muito isso, né? E até porque, às vezes, né, hoje eu dou muito parecer para outros escritórios, ou sou contratado para fazer sustentação oral, e às vezes, porque o colega advogado me conhece, porque lê meus livros, não sei o quê, mas o cliente não conhece. Então, daí a pessoa diz, não, tem um cara que eu tenho que trazer que vem lá de Porto Alegre. Daí eu vejo que quando a pessoa me vê pessoalmente, eu digo, não pode ser esse aí. Um guri. Que é um guri, né? Então, assim... Mas daí agora, como eu já estou usando Botox preventivo, acho que eu já estou começando a criar credibilidade, assim, né? Então, talvez... Mas, assim, eu vejo... Eu sou muito feliz com as minhas escolhas, assim. Eu não... É muito engraçado que como eu gosto muito do que eu faço, quando eu saio de férias, tem algumas noites que eu sonho que eu estou trabalhando, né? E acontece muito da questão de eu sonhar e da questão de sala de aula, de eu dar uma aula inteira numa noite de sonho e depois na outra noite eu seguir do tópico anterior. Eu disse, não, isso aí é muito organizado. Daí, ou é insanidade ou é organização excesso. Sabe que isso fala muito do mindset, né, das pessoas. Então, quando a gente diz que as pessoas esperam o final de semana, que elas querem comemorar a sexta-feira porque chegou sexta-feira, sextou, né? Quando as pessoas querem cumprir o seu expediente e chegar em casa e não querer fazer mais nada. Quando tratam o trabalho como aquele martírio, né? Quando aquela punição. Então, acho que isso é muito mais do mindset da pessoa, dela, enfim, tá ligada com propósito, fazer o que gosta, né? Tá sempre com esse mindset de crescimento, de querer fazer sempre mais, do que o fato da contribuição do ambiente em si. Porque às vezes tu tá num ambiente que não é favorável a esse tipo de pensamento, mas tu consegue fazer diferente. Tu consegue quebrar esses paradigmas, né? Não, tu sabe, William, que e sabe quando eu escuto, assim, às vezes eu tô na academia, eu pra mim, sinceramente não faz a menor diferença, assim, porque quando eu tô naquela atividade, eu tô por inteiro, né? Então, assim, tanto que uma ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia é o modo avião. Porque quando eu tô atendendo no meu escritório, meu celular tá no modo avião. Quando eu tô em sala de aula, o meu celular tá no modo avião. E quando eu tô no momento de lazer com a minha família, posso não estar com o celular no modo avião, mas eu não fico conectado naquele momento. Então, eu procuro estar por inteiro naquele momento e eu não fico condicionando felicidade. Porque tem muita gente que diz, porque quando eu tiver tal coisa... E assim, desde sempre, eu sempre fui assim. E o que eu vejo muitas vezes é as pessoas sofrerem por outro dia ser segunda-feira ou ficarem muito felizes porque é sexta-feira. Pra mim, realmente, eu não tenho esse sentimento porque eu realmente eu amo o que eu faço. Sim. E esses dias foi muito engraçado e a gente nem se dá conta, né? Eu tinha o coautor de um dos meus livros, que é o Marco. Ele é procurador do Estado no Rio e ele estava aqui em Porto Alegre dando aula numa instituição. E eu também dava aula aquele dia e eu disse, não, Marco, vamos depois da aula, vamos fazer um churrasco. E daí eu comprei carne, passei em casa e daí deixei a dona Maria que trabalha lá em casa assim, ó. Deu assim, tchau, dona Maria. Ela assim, mas chefe, tu vai trabalhar de novo? Sim. E depois tu vai fazer churrasco? Mas, chefe, como é que tu consegue? Assim, dona Maria, se eu esperar eu não tá cansado, eu não ter o que fazer para fazer churrasco e poder confraternizar com as pessoas, eu nunca vou fazer, né? Então, assim, Até porque até sonhando tu trabalha, né? Então, eu procuro muito viver isso e, assim, claro, dentro dessa rotina de viagem, se eu tô
dando aula em São Paulo. Eu, direto, quando eu estou em São Paulo, eu vou ao teatro sozinho, eu vou a um bom restaurante sozinho, ou seja, é a questão também de a gente saber aproveitar, né? Isso é fantástico, né? A gente tava falando esses dias, né, Bruno, sobre agenda dupla, né, que... Fugiu o nome do autor que fala sobre isso. Flávio Augusto. Flávio Augusto. Então ele fala sobre agenda dupla, né? Então se tu tá num local, tu precisa estar naquele local, 100%, né? E não tá naquele local pensando em outro, né? Tu pode até ter a preocupação de resolver outros problemas, né? Mas que quando tá naquele momento, tu precisa estar ali. Isso serve para tudo. Ele fala, né, que serve para relacionamentos. Quando tu tá com uma pessoa, tu precisa ter a agenda para aquela pessoa, né? E eu acho que muito ligado à questão do direito de família é isso, né, da questão de tu dar importância para as pessoas que estão contigo, né? A partir do momento que tu começa a não dar importância, surgem conflitos, né, que precisam ser resolvidos e nem sempre da forma certa, porque não tem um conhecimento ali para resolver aquelas, né, situações que ocorrem, né, futuramente de ser um divórcio, de ser uma briga sobre tantos outros fatores, né? Eu, como leigo, falando de direito de família, imagino que seja mais ou menos por aí, é que né? tu tem toda a razão. É que eu lido aqui com as fragilidades, né? Eu lido com relacionamentos que estão acabando, ou eu lido com perdas, né? Sempre são perdas, mas as perdas da questão de um divórcio, elas têm um certo luto, e as perdas de um ente familiar também tem um outro luto. Então, eu sempre estou aqui o meu dia a dia lidando com situações muito delicadas. E eu retiro sempre do que eu escuto dos meus clientes para a minha vida, né? Ou seja, muito na questão dos inventários aqui, tu tem aquela... se eu soubesse que era a última vez que eu ia falar com ele, se eu soubesse... E uma hora certa, né? Uma hora a gente acerta, vai ser a última vez que tu vai estar falando com essa pessoa que tu ama. Então, eu tiro muito dessa vivência do que eu escuto aqui no meu escritório para minha vida pessoal. Um tema que eu acho importante, só para nós finalizar a parte jurídica, para depois nós entrarmos na reta final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, só para falar sobre o networking, que eu acho muito importante até para o pessoal do nosso interior, né? Como eu trabalho lá, meu sistema, como eu sou especialista em direito de famílias e sucessões no meu escritório, eu acabo trabalhando somente nessa área, então eu me obrigo a fazer networking lá na minha região para que a gente consiga trabalhar em conjunto com outros especialistas, porque a demanda é menor que, por exemplo, aqui na capital, né? Então, como tem uma demanda menor e acredito que lá tenha mais de duas faculdades de direito, então formam-se bastante advogados por ano. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para tentar... Acho que são quatro, no mínimo 4. Em Santo Ângelo? Eu acho que é. Então, assim, para tentar não pensar em concorrência, e sim em todo mundo colaborar um com o outro, né? Cada um se especializar em uma área, foi um método que eu arrumei no interior e eu acredito que tenha dado certo em algumas circunstâncias. Tu também, por mais que tu esteja na capital, tu é um advogado que trabalha bastante com networking, né? Eu vejo que o Cristiano Chaves é um amigo teu que é da Bahia, se eu não me engano, né? Um grande amigo e parceiro de trabalho. Como tu, Conrado, vê o networking hoje para a advocacia, tanto na capital como no interior, a importância desse networking na advocacia e outras áreas tuas de trabalho também? Ela é essencial, né? Porque tudo que vai e volta. Então, assim como eu indico outros colegas que eu confio, que não são da minha expertise, eu tenho todo um universo de colegas que, olha, tu precisa de alguma coisa em família e sucessões, tu vai com o Conrado, né? Então, eu vejo que é essencial a gente ter essas relações, ter boas relações, claro, que isso a gente vai construindo, e aí a participação em eventos, em instituições, é que vai te possibilitando que você tenha maior credibilidade, tenha maior alcance, maior visibilidade. E aí eu vejo que é super importante a gente conseguir manter esse tipo de relação e, principalmente, a gente ter a humildade necessária em saber que a gente não sabe tudo. E que é muito comum um colega que trabalha em uma outra área vir consultar comigo ou dizer, olha, estou com um caso aqui, não sei o que fazer, vamos fazer junto. Então, esse é o melhor dos mundos, né? A gente poder unir forças para entregar um trabalho melhor para o cliente e isso vai trazer outros resultados para o teu escritório também. Bacana. Maravilha. Olha só, Conrado, no nosso podcast que a gente sempre tenta abordar um tema que ele é basicamente voltado ao despertar. Então as pessoas elas precisam ter a consciência de que precisam despertar em algum sentido da vida, em alguma área, no dia a dia,
despertar para uma nova ideia, para uma nova forma de trabalhar, para uma nova forma de enxergar o outro, de se relacionar com as pessoas. E por essa perspectiva, o que tu imagina ser o teu... Tu já falou no começo, né, do tu sabe o clique, dia, né? o clique, exatamente, que tu sabia que tu queria dar aula, né? Então, o que tu acha que significa para ti, na tua vida, na tua vivência, o que é o despertar para ti, nesse contexto, assim? Eu vejo que é o fator decisivo justamente para que a gente consiga saber qual é a nossa missão, né? Porque numa lógica hoje que a gente tem de uma rotina de trabalho tão extenuante, né? E que para mim, a questão no momento pandêmico, ela só aumentou o volume de trabalho. E até dificultou, porque antes a casa era o local de descanso. E no momento que a casa passou a ser o local de trabalho, a gente não tinha mais a separação do momento de lazer e do momento de trabalho, né? Então, quando a gente sabe onde é que a gente quer chegar, e eu vejo que tu conseguir identificar qual é a tua missão, as questões patrimoniais, elas ficam em segundo plano. Ou seja, claro, todo mundo quer ter uma boa vida. Mas, bom, qual é o caminho para que eu faça isso? O que vai me fazer feliz para que isso aconteça? Então, eu vejo que é muito a gente saber onde é que a gente quer chegar. Eu acho que no momento que a gente consegue ter essa identificação, né? Dar esse clique, dar esse despertar, eu acho que é o que a gente precisa para que tu possa traçar a tua rota. Tu precisa ter, assim como um avião, ele tem lá um plano de voo, tem um projeto, a gente precisa saber, olha, eu vou por esse caminho, por mais que vai me custar tempo e dinheiro, vai ser mais difícil, mas eu sei onde é que eu quero chegar. Porque o problema que eu vejo muitas vezes é as pessoas saírem dando tiro para cada lado, né? E aí, sem saber onde é que querem chegar, sem ter um propósito, bom, daí a tua vida não tem como prosperar se tu não sabe onde é que tu quer chegar. E tem uma percepção também em relação a que assim, as pessoas dizem, mas tu tá fazendo muitas coisas, né, no teu dia. Mas aí uma outra coisa que a gente fala no grupo também é não se prender a coisas, e sim a essência, né? Então isso de tu ter várias atividades é a tua essência, né? Tu gosta de fazer isso. Então, independente da ferramenta, tu vai continuar fazendo. Se não for através de livros, tu vai continuar expondo a tua essência em outros sentidos, né? Então, acho que é muito isso. Se, sei lá, por acaso, alguém vai lá e derrubar o Instagram, o que a gente vai fazer? Se as pessoas estão conectadas a coisas, ao Instagram em si, se de uma hora para outra o Instagram sumir, simplesmente vai perder o sentido da existência, né? Então, essa é a importância da gente não se ligar a coisas e sim a essências. O que tu entende, então, hoje como a missão, o propósito da tua vida, enfim, nesse sentido? Olha, eu tenho acho que duas missões diferentes, né? Aqui, na minha lógica do escritório, é proteger as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Porque eu, independentemente de quem me procura, seja o pai ou a mãe, eu sempre digo que o meu cliente não é ele nem ela, meu cliente é a criança. Então, o meu foco é proteger essa criança e às vezes eu preciso proteger dos próprios pais. Porque essas pessoas, elas, por não estar no seu melhor momento de vida, eu costumo dizer que quem está passando por um divórcio, essa pessoa não se encontra no seu estado normal de temperatura e pressão. Então, por melhor que seja a intenção, ela pode cometer algum deslize que vai ter um preço muito grande a ser pago. Porque assim, ninguém morre por um final de um relacionamento. Eu sei que o sentimento é, muitas vezes, muito parecido, próximo. Né? Mas eu digo que a única coisa que vai acontecer é a tua playlist travar na Marília Mendonça. O resto... né? Depois que tu parar de arrastar o chifre no asfalto, depois tu já começa a escutar Jorge Mateus de novo, querendo estar apaixonado, né? Então, assim, ninguém morre de amor. Agora, tem uma morte que pode acontecer, que é a morte da infância. Então, assim, a minha advocacia na área de família é proteger essa criança. Na área de sucessões, é poder fazer com que as pessoas superem essa perda e consigam ter a consequência patrimonial, porque, veja, num estado, num país de tantas pessoas em vulnerabilidade econômica, você morrer deixando patrimônio para partilhar, tu é um privilegiado. A maioria das pessoas não tem patrimônio para receber. E daí, veja, você tem pessoas privilegiadas que, ao invés de poder estar usufruindo disso, estão se degladiando. Ou seja, é eu tentar fazer com que esses herdeiros percebam
o quanto eles são privilegiados e o quanto eles têm que aproveitar, ou seja, tem que honrar o que essa pessoa que faleceu deixou para eles. E isso não é um problema. Isso não é um problema. Então, na advocacia... Isso acontece em todas as famílias, né? É muito comum. Todas. Infelizmente, a herança, ela deixa um estigma. Às vezes todo mundo estava muito bem, mas com o falecimento do patriarca ou da matriarca, todo mundo se odeia. Então, na advocacia, essa é a minha missão. No magistério, é eu formar novos profissionais. Ou seja, eu vejo o meu dia a dia do magistério em transformar, para que eu tenha advogados e advogadas diferentes, para que eu tenha juízas e juízes diferentes, promotores e delegados. Ou seja, eu não me conformo com o Estado de Direito que a gente tem, eu não me conformo com a forma que a gente tem de atendimento à população. E o que eu posso fazer com isso? Bom, com o meu magistério, eu sei que eu estou ajudando a transformar isso. Então, assim, eu não imagino a minha vida longe do magistério. O magistério, ele é o grande combustível, mas ele é aliançado com a advocacia, ou seja, então, por isso eu vejo que eu tenho duas missões, assim, bem diferentes. Mas muito interessante, né? E tu vê que tudo isso é ligado com tudo que tu faz, que é o Instagram, que é os cursos, que é as aulas, livros, né? Tudo isso está relacionado, né, a esses teus propósitos. Bruno, vamos começar com... Nós temos um quadro. Novidades. Nós temos um... Qual novidade? É o quadro? O quadro. Nós temos um quadro que ainda não tem nome e ainda não tem vinheta. Eu gostaria de ter uma vinheta para dizer assim, roda a vinheta, mas não tem vinheta ainda. Vai ter, né? Nós temos um quadro que até nós vamos conversar com o pessoal dos nossos stories ali, tentar ver se tem alguma criatividade, alguns dos nossos seguidores, para nos ajudar a achar o nome do quadro. Já teve o bate-volta, agora Pilares da Vida, enfim. Vamos fazer assim, ó. Hoje vai ser então Pilares da Vida, pode ser? Pilares da Vida, então, tá? Com Conrado Paulino da Rosa. Nós temos... A gente sempre pergunta para os entrevistados, né? Para as pessoas que estão aqui batendo um papo com a gente, 4 ou 5 palavras, no mínimo 4, no máximo 5 palavras que formam os pilares da tua vida. Tu tem essas palavras? Geralmente a gente tem mais ou menos as parecidas, mas eu queria saber as tuas palavras, assim, se tu tem 4 ou 5 palavras-chave que são os pilares da tua vida. Olha, acho que uma delas é a questão da coerência, né? Que para mim é o que o discurso e a prática eles têm que andar lado a lado, né? Então acho que a questão da coerência é algo que é essencial, né? Principalmente ali a gente falou ao longo do nosso bate-papo sobre isso, nessa época instagramável, né? Onde as pessoas muitas vezes se preocupam e até abrem mão de relacionamento que eram bons, mas as pessoas elas querem um relacionamento instagramável muitas vezes, né? Quer no seu parceiro afetivo, quer na situação das suas amizades. E eu vejo que a vida, o que é melhor, ela acontece no offline, né? E às vezes, assim, a gente investe tanto dinheiro numa grande programação, né? Quantas vezes tu foi lá, tu pagou uma nota para um show, para uma janta, e assim, o que fica de verdade é aquele momento que tu tava de chinela havaiana, né? Ou seja, porque tu não tem... Com quem tu tem intimidade, tu não precisa de formalidade, né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa aí ter essa virada de chave, né? Dessa questão do que a gente demonstra, mas do que a gente é a essência. Então, eu acho que a questão essa palavra pra mim... A principal causa de divórcios hoje é por que tu não postou uma foto comigo? Ou quem é aquela que curtiu outra foto? Tá, então mais 3 palavras aí que formam os pilares da tua vida, Conrado. Acho que é gratidão, né? Porque, infelizmente, eu vejo, assim, eu venho de uma família muito simples e eu vejo ainda pessoas que têm uma história muito parecida com a minha e que simplesmente esquecem, assim, da sua história, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito grato. A gente vive num país muito desigual e... qualquer um de nós que hoje tem acesso à internet, que tem acesso à educação, é privilegiado. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que ser muito grato pelo que a gente tem. Então, acho que isso é uma das palavras também que me move. Falta coerência, gratidão. Mais 2. Acho que família, né? Mas aí uma questão, como eu falei, não uma família idealizada dentro daquele modelo tradicional. Acho que uma família, eu acho que é uma família por eleição, de que mas não é essa eleição, não fala em eleição agora. Não entendi. É um casamento com Lula ou Bolsonaro, então não é isso? Não é, acho que não chipou. Não seria uma família muito bacana. Mas eleição no sentido de escolher, né? Daquelas pessoas que a gente escolhe enquanto família, que pode ser por laço de amizade, laço de cuidado. Então acho que a questão da família é um dos pilares também.
Mais uma. E acho que é questão ética, né? Acho que a gente vive num país que cada vez mais a gente precisa de atitudes e é aquilo, né? Se eu não tivesse sendo visto, eu teria aquela atitude mesmo assim, porque eu acho que é no pouco, sabe? É no pouco que a gente vê. E aí, vamos usar, não questão de eleição, mas olha o auxílio emergencial, quando a gente teve o pior momento da nossa vivência, quantas pessoas que não faziam jus e pediram auxílio emergencial. Né? Talvez naquela ideia assim, tá todo mundo pedindo, por que eu não vou pedir também? Bom, mas daí é a questão do ético. A gente vê nas pequenas coisas, né, Conrado? No furar fila, num troco que talvez a pessoa no mercado tenha dado errado, tu não devolve. Então a corrupção começa aí já, né? Então começa nas pequenas coisas. Exatamente. Acho que é muito importante. Tem mais duas palavras que eu quero acrescentar só para ouvir o Conrado, que eu acho importante, porque são palavras que são... Acho que já dá pra gente fazer essa dinâmica diferente, né? De forma comum elas são ditas, né, como pilares da vida de todos, né? Mas duas principalmente, depois se tu quiser acrescentar mais duas, mas é uma frase que resume essa palavra, só preciso disso, tá? Trabalho. Tem que ser uma missão. Dinheiro. É bom, mas não pode ser a razão de tudo. Agora me deixou sem palavras. Vamos lá, deixa eu ver mais duas. Deus. Eu acho que é a base dentro do Deus que a pessoa quiser, né? Porque a gente não pode ter... A gente já ultrapassou, eu acho que cada um de nós vai saber o que Deus representa, né? E eu acho que nenhum Deus tem que ser maior do que o outro. E a gente vive um momento de muita intolerância, onde a gente não respeita as diferenças. Perfeito. E o fato de eu acreditar em Deus, ou ter um Deus mais voltado àquilo que a Igreja Católica prega, eu não posso odiar aquele que vai na igreja evangélica. Eu tenho que respeitar a questão umbandista, eu tenho que respeitar o judeu, eu tenho que respeitar, sabe? Eu vejo que... Respeitar também aquelas pessoas que são né, ateus, né? Que não acreditam, enfim. Porque a crença, de todas as formas ou não crença, tem que ser respeitada, né? De alguma forma. Porque eu vejo o grande problema hoje é a religião se transformar num momento de raiva. Porque, assim, aquele que é o grande protagonista que fez o virar o antes e depois... Ele estava perto do excluído, ele estava lá onde todo mundo estava batendo... Perto de quem não acreditava nele. Perto de quem não acreditava, quem todo mundo estava tirando pedra, ele estava defendendo. Então, assim, eu vejo que Deus é uma questão essencial, mas que do lado de Deus tem que estar a questão do respeito, que cada um de nós vai ter o seu espaço de acreditar. E eu não posso, num país de 220 milhões de habitantes, querer que todo mundo acredite na mesma coisa. Ou seja, eu preciso que a religião... seja uma questão do respeito. Ou seja, o processo legislativo, por exemplo, ele não pode estar vinculado à religião, porque nós estamos num país laico. A questão judiciária não pode estar vinculada à religião, porque a gente está num país laico. E aí eu vejo que talvez se a gente juntar a questão do respeito, tudo faça sentido. Eu acho que Deus é muito maior do que qualquer tipo de religião, né? Tá muito acima, né? É uma definição que acho que está nas pequenas coisas. Tá enfim, no dia a dia, na relação com as pessoas, a forma que eu trato o outro demonstra se eu acredito em algo maior. Pode ser Deus na definição de alguma, pode ser, sei lá, uma energia, pode ser, mas que existe algo maior que nos rege. Eu particularmente acredito, não sei se tu é desse sentido. Mais uma palavra então pra gente, a última aqui, direito. Direito tem que ser justiça. Mas nem sempre isso acontece, né? Ou seja, a gente vive num país onde, infelizmente, a gente tem uma justiça seletiva. E isso, muitas vezes, a gente ouve falar só na questão do direito penal. E não é verdade. Porque tu tem aí uma grande população que precisa de acesso à justiça nas questões de família, e nem todos os estados têm uma defensoria pública tão bem aparelhada como a nossa. Você tem muitas dificuldades por não ter, por exemplo, numa perícia, a pessoa poder ter assistentes técnicos, ou seja, o direito ele tem que ser justiça. Mas a gente ainda está demorando para que isso aconteça. Posso fazer a pergunta final? Claro, com certeza. Pergunta final que a gente faz para todos os convidados. O que tu diria hoje
pro Conrado quando o Conrado tinha 20 anos, ou de 20 anos atrás? Não desiste, né? Porque muitas vezes, né? Porque assim, eu me lembro de nessa faixa etária ali, né? Quando eu era atendente de telemarketing, eu só tinha um sapato que furou depois, né? Então assim, dia de chuva era complicado, né? Então eu tive que fazer algumas renúncias naquele momento. E eu me lembro que a primeira vez que eu organizei congresso em Gramado, Bruno e William, foi muito engraçado, porque eu, na época da faculdade, no começo da faculdade, os meus colegas iam para o congresso em Gramado e eu não tinha grana para ir, né? Então, para mim, quando hoje eu organizo o maior congresso da área em Gramado, toda vez eu me emociono de lembrar, assim, que eu já não pude ir a Gramado porque eu não tinha dinheiro para isso. Então, assim, não é fácil, né? Como eu disse, hoje, principalmente quando tu tem uma cultura onde as pessoas acreditam que vai ser de um dia para noite, não vai ser do dia para noite. Ou seja, andei bastante com aquele sapato furado, andei muito sem poder usar a roupa que eu queria ou fazer os programas que eu gostaria de fazer, mas valeu a pena. Hoje eu olho para trás, tudo deu certo, né? Então acho que é isso que eu diria lá pro Conrado de 20 anos. Que massa. Acho que pra finalizar, de vez agora, William, eu queria fazer uma coisa diferente, até pro Conrado, que é daqui da capital, talvez não acompanhava o Grupo 10 Mais antes fazer ele cantar uma da música nossa conversa. Vamos cantar. Vocês vão perder seguidor aí, eu não faria isso. Só pra te situar, né? O Grupo 10 Mais é um grupo de 10 pessoas que buscam somar na vida das outras pessoas, somar na sociedade, na nossa região lá, principalmente, né? Então, assim, nós temos, além de eu e o William, mais 8 pessoas que estão lá, que gostariam talvez de ter vindo conhecer o Conrado, porque a gente sempre faz com todo mundo junto esse momento. Hoje a gente não pôde porque estamos aqui em Porto Alegre, né? Então, enfim, uma mensagem que tu deixa pra eles aí, pro pessoal, né? Como tu quiser, enfim, mas é uma... para incentivar o grupo aí, porque nós estamos, né, a nossa busca não é financeira, a nossa busca é justamente para trocar ideia com as pessoas, tentar movimentar e desenvolver a nossa região, né, que é uma região muito rica em questão de qualidade de pessoas, né, William, de trabalho, enfim. Então, assim, uma mensagem tanto para o nosso interior lá quanto para o Grupo 10 Mais que tu, Conrado, pode deixar aí. Eu vejo que todos nós que a gente assume o compromisso de poder ajudar as pessoas, o universo ele conspira de alguma forma a nos retribuir, seja pessoalmente, seja até financeiramente, né? Eu vejo que isso está muito ligado à missão. Talvez o que vocês 10 estejam fazendo é ter identificado dentro, seja na advocacia, enquanto administrador de empresa ou de outras profissões, vocês conseguiram identificar que uma missão comum. E que isso tem um fator social e tem um fator político muito grande, né? Porque às vezes as pessoas imaginam que política se dá apenas de 2 em 2 anos no pleito e somente por aqueles que se candidatam a algum cargo. Não, todos nós somos agentes políticos, né? Porque no momento em que eu me proponho a fazer algo pela sociedade, eu estou fazendo uma política. Então acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa, porque não só, tu fala na questão, vocês estão posicionados no interior, mas com o alcance que hoje a gente tem, é uma questão que é abrangência nacional e mundial. Então, meus parabéns aí pelo trabalho de vocês e muito obrigado aí pela oportunidade de poder ter batido esse papo com vocês. Olha, fico até emocionado com as tuas palavras, fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque não é tão fácil, né, Bruno? A gente junta um grupo com um propósito bacana, legal, às vezes gera conflito, isso é normal, né? De ideias, conflito, enfim, de vários fatores ali, mas que tudo a gente faz com uma boa vontade de querer se desenvolver e querer contagiar as outras pessoas. E muito obrigado por aceitar esse convite, em participar conosco. Tenho certeza que esse vai ser um episódio, né? Então, para as pessoas que estão assistindo hoje, esse episódio foi gravado no dia 5 de novembro. Então, tenho certeza que no decorrer desse período a gente vai conseguir divulgar, mostrar quem que tu és para as pessoas e mostrar o teu propósito e dizer que os convidados que estão conosco é porque tem essa sintonia. A gente não convida qualquer pessoa para estar conosco ali por ter uma entrevista, por curtida, por seguidor. Acho que isso é uma consequência, né? Pode ser uma consequência, mas o propósito de ter esse convite é das pessoas que a gente gosta, que a gente se identifica, que tem essa visão de crescer, de para frente, de querer o bem das pessoas. Que a gente né? admira, né? Admiração. Que a gente admira também. Então, muito obrigado pela tua recepção, pelo teu carinho, né? Da gente estar aqui em Porto Alegre hoje. E
só peço para as pessoas continuarem acompanhando, compartilhar o máximo possível, que isso nos motiva também a continuar nesse nosso propósito. Isso aí, Conrado, brigadão. É um Obrigado. amigo que eu tenho, que eu levo, é um cara que me recebeu muito bem quando eu estive aqui, como professor, como amigo, como colega de profissão, e tenho uma admiração muito grande por ele. Então, obrigado por aceitar o nosso convite, né? E dizer pro pessoal aí, fazer uma edição depois, quando eu tô parado olhando pro nada, não é que eu sou o Pedro Scooby do BBB, até dá pra fazer a edição com a musiquinha no fundo, mas é que, pessoal... Me deu uma no baita fundo, ideia agora. Depois vocês vão ver, a gente vai postar. Tem o Guaíba aqui, coisa mais linda, então às vezes eu me pego olhando pro cenário aqui, tá? É só isso, tá? Então, gente... Não dá para virar a câmera ali rapidinho, não dá, né? Não tem mão, como? né? Não, deixa assim. Depois Não vamos inventar, não depois o vamos Elton vai filmar pra vocês verem, porque é lindo mesmo a vista daqui. Pessoal, muito obrigado, vocês que estão acompanhando o Grupo 10 Mais, né? Agradecer o William pela essa viagem aí, que ele topou também fazer essa viagem comigo para vir conversar com o Conrado, o Elton, que está aí na gravação. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. E último recadinho, que está no YouTube, se inscreva no canal, né? Ative o sininho de notificações, curta, porque isso vai nos ajudar bastante. Se está vendo pelo Instagram, siga, compartilha, manda o nosso perfil para um amigo aí, que também vai nos ajudar a seguir nesse Rapidinho, propósito. teu arroba qualquer? Conrado_Paulino. Isso aí, olha os livros, os cursos deles são ótimos, pessoal da área do direito aí, fica ligado, beleza? É isso aí, gente. Não queria terminar, mas vai ter que terminar assim. Um abraço.